Você já teve a sensação de ficar o dia... Não, de ficar o dia... Você já teve a sensação de estudar, mas aí no final do dia perceber que não entendeu nada? Talvez isso esteja acontecendo porque você esteja cometendo alguns erros que te deixem produtivo. Nesse vídeo eu vou te falar alguns desses erros que você faz que deixa você improdutivo, com dicas do dia a dia, e eu vou te dar dicas também de parar com esses erros que te deixam improdutivos. Então, se você quer saber, fica nesse vídeo até o final. O primeiro erro é estudar sem planejar. Imagine que você queira fazer uma viagem. Não tem como fazer uma viagem sem se planejar, não é verdade? Pois é. Então, por exemplo, imagine que você abre o caderno e olha em matemática. Começa a fazer matemática, mas aí você se lembra que tem atividade de história. E aí você vai lá e faz a atividade de história e deixa ali a de matemática. E aí você vai lembrando de várias outras atividades que tem pendentes e você vai lá, esquece e faz. Então não faz sentido. Pois é, por isso que você tem que ter um planejamento. Quando você faz um planejamento, você sabe exatamente o que vai fazer. Então, eu vou te dar matemática por 1 hora, por exemplo. E aí depois que eu acabar a matemática, fiz por 1 hora, pronto. Vou fazer português. Português de novo, 1 hora. Aí eu dou uma pausa para descanso. Aí eu começo fazendo história ou ciências. Aí no tempo livre eu faço o quê? Faço outras coisas. Ou eu posso revisar a matéria ali que eu estudei. Também tá tudo ótimo. Planejamento é importante para isso, porque você já começa já sabendo o que fazer. Segundo erro, eu acho que é clássica. Deixar o celular perto de você. Com certeza, essa é clássica. E você deve estar se culpando agora. Será? É um dos maiores inimigos da concentração. Quando você recebe uma notificação, tenho certeza que você tem aquela curiosidade para olhar quem é que tá te mandando mensagem, ou aquela página de fofoca que com certeza você olha todos os dias para saber quem terminou com quem ou algo do tipo, não é verdade? Pois é. Isso acaba atrapalhando muito. Quando a notificação chega, você tem essa curiosidade de olhar e acaba atrapalhando os seus estudos. O problema é que o cérebro tem um tempo para voltar ao nível de concentração. Por isso que é tão ruim desviar o foco. Então, se você puder, por favor, deixe seu celular desligado, deixe no não me perturbe ou deixe ele bem longe. Confesso que eu tenho esse problema também de deixar, ainda mais que eu trabalho nas redes sociais, então é muito difícil. Então eu começo a gravar uns stories, posto stories, mas aí não vai. E aí começo, é muito difícil. Mas você consegue, eu tenho certeza. Então, sempre que possível, deixe o celular longe de você. Dormir pouco. Eu sei que muitas pessoas gostam de estudar de madrugada, sei que muitas pessoas gostam de estudar de noite, porque provavelmente a casa não está barulhenta, todo mundo está dormindo, relax, mas isso pode ser prejudicial à sua mente. Isso é verdade. Por quê? Quando você dorme pouco, o seu cérebro fica mais lento e tem dificuldade. Você dorme pouco, o seu cérebro fica lento e tem dificuldade de se concentrar. Então, se possível, dorme, gente, dorme. Ah, Letícia, mas eu quero estudar de madrugada. Beleza. Você pode fazer o seguinte. É o que, né, pelo menos é o que parece. Eu acordo de manhã, ok. Acordo de manhã, faço o quê? Vou pra escola, e aí quando eu chego da escola, vou almoçar, vou fazer isso, vou fazer... E eu durmo. E aí, caso eu queira estudar de noite, aí eu acordo num tal horário, tomo meu café, faço isso, e aí, pronto. Aí sim, aí já começa a melhorar as coisas. Mas aí você tem que ver quantas horas eu vou dormir, pra recompensar esse tempo que você tá perdendo à noite. Então, isso é interessante, é bom vocês calcularem aí pra vocês não passarem tanto tempo acordados, porque é necessário dormir. O cérebro precisa disso, tá bom? De um descanso, de uma paz, de ser desligado por um tempo. Pausa durante os estudos. Certeza, eu tenho certeza, eu quero que vocês coloquem aqui no comentário que vocês não conseguem fazer tudo de uma vez. Não conseguem. Porque o nosso cérebro, ele
não consegue se manter fixo em uma coisa só por muito tempo. Ele se desvia muito rápido. Então, as pausas são importantes para isso, para nossa mente entender que aquele é um momento de descanso realmente. Então eu faço aquela atividade e eu dou uma pausa de 5 minutos. Não sei, depende de você. Então ele vai entender que aquilo ali é uma pausa para você descansar a sua mente. E aí ele volta a atenção de novo. Então aquele nível de concentração volta. Entendeu? Então é exatamente isso que é importante as pausas, tá? Muitas pessoas falam, nossa, isso é pra perder tempo. Não. É muito importante as pausas. É que, por exemplo, não precisa ser uma pausa muito longa e nem um estudo muito longo. Por exemplo, você pode estudar por 50 minutos e descansar 10 minutos. Já tá valendo muito a pena, tá? É pouco tempo. Não vai gastar nada. Não vai gastar nada, tá? Apenas ler o conteúdo. Gente, eu já fiz muito isso. Que foi apenas ler o conteúdo e não aplicar, e não fazer atividade. Mas eu vou explicar para vocês o contexto. Vamos lá. Ler várias vezes não significa aprender. Não significa, realmente. Vou dar um exemplo aqui. Imagine que você está lendo um capítulo inteiro da Independência do Brasil. Você lê, mas quando chega na hora de responder, não sei. Como assim? Então, o que está acontecendo? Acontece porque o seu cérebro aprende melhor ativamente. O que eu quero dizer com isso? Tem que fazer algo que pode ser dinâmico. Responder uma questão de história no livro sobre a independência do Brasil. É algo dinâmico? Eu confesso que não gostava de responder essas questões dos livros. Mas o que eu posso fazer então, Letícia, para aprender melhor? Flashcards, tá? Mapa mental, ou explicar o conteúdo em voz alta. Gente, eu amo fazer isso. Explicar o conteúdo em voz alta. Eu sempre falo nos vídeos que eu passo vergonha nos vídeos às vezes, tá? Porque, gente, não me julga. Às vezes eu finjo que eu sou professora e ensino, porque eu consigo aprender muito melhor dessa forma. Eu explicando assim, mesmo que eu realmente, você pode estar me achando muito doida agora, mas por exemplo, agora como eu estou, eu sento, começo a ler um assunto, beleza. Começo a ler o assunto, ok. E aí eu começo a explicar. É sério. Eu leio, e aí quando acabo de ler, eu começo a explicar o assunto. Então, aí eu faço isso, faço flashcards, alguns resumos na cabeça, ou no papel. Poucas vezes eu faço isso, porque muitas das vezes eu faço realmente explicando em voz alta. E aí no final do dia eu pego os flashcards e reviso. E eu sei tudo. Eu não sei como isso acontece, mas enfim. Vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, é uma forma dinâmica. Também tem várias outras formas dinâmicas que muitos professores falam e ensinam, que é muito legal, de uma forma muito divertida de aprender, de uma forma muito legal. Eu adoro. E eu confesso que eu aprendo assim muito melhor de uma forma dinâmica do que simplesmente ficar sentada e escrevendo e lendo. E é um pouco chato, vamos falar a verdade, né? Então é isso. Então você já sabe, se esse for seu erro, pode tirar. O próximo é querer resultados rápidos. Eu tenho certeza que você... Por exemplo, eu começo a estudar inglês e eu já quero ser fluente. Não é assim que as coisas funcionam. As coisas funcionam com o tempo. Quanto mais você estuda, quanto mais você fica melhor. Mas claro, não pressione você. Porque cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu ritmo. Eu sempre falo isso nos vídeos. Porque é muito importante vocês entenderem. Vocês mesmo. Que eu não tô falando com nenhum grego. Eu tô falando da minha língua, português. Vocês entenderem que cada um tem seu ritmo. Você consegue fazer de um jeito, eu consigo fazer de outro, assim como cada um tem um talento diferente. Se eu pegar português e não saber o que é verbo, eu pego um dia, beleza, ok. Mas ainda tenho dificuldade, eu vou fazer o quê? Eu vou treinar. Então, é assim que as coisas funcionam. Assim como inglês, como eu falei, você você não estuda inglês e já sai falando. Não é assim que as coisas funcionam. Apesar de ter vários vídeos, apesar
de ter várias pessoas que falam isso. E não. Você precisa ter constância para continuar. Porque se você não tem constância, você não consegue. Mas se você ter, você consegue. Então, eu quero falar pra vocês. Querer tem poder. É só você tentar. É só você continuar, que eu tenho certeza que você vai conseguir. E eu quero saber qual dos erros você já cometeu. É difícil. É duro. Eu sei. Mas eu estou com você aqui nos vídeos e no canal e em todas as redes sociais, tá? Então, se você gostou desse vídeo, se você quer mais dicas, vai aí no meu canal, tem várias dicas pra você que eu tenho certeza que vão te ajudar pra manter a constância nos seus estudos Então, eu espero que eu tenha ajudado nesse vídeo e que você pare de cometer esses erros, por favor. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Se perder, assiste. Se perder, continua assistindo. Temos vídeo todo sábado às 7 horas, então vai, se inscreve. Short depois dos vídeos, tá? Depois que sai, então umas 7h30 por aí. E é isso. TikTok, Instagram, Universo da Leviana 15. Então vai lá, se inscreva. Me segue, com certeza que vocês não vão se decepcionar. E é isso, um beijo e até uma próxima. Tchau! E se como assim? Ô, Lupi! Oi! É brincadeira um negócio desse? Quando se...